hiperplasia benigna da próstata é um aumento da próstata normalmente relacionado com alterações hormonais, como se fosse na fase da andropausa, da menopausa da mulher. Você tem a andropausa masculina. Como é que isso funciona? Começa a haver uma diminuição da produção de testosterona e começa a haver uma manutenção da produção de estrogênios através da suprarrenal. Então, com isso, o que vai acontecer? Um desarranjo na próstata, começa a haver no crescimento do tecido prostático. E pode desenvolver o câncer através... Normalmente a próstata ela é dividida em áreas. O câncer normalmente dá na parte externa da próstata e a hipertrofia benigna na parte interna. Imagine uma laranja. Você tem a casca da laranja e tem a parte interna que é a glândula, que seria onde produz o líquido. Normalmente o câncer de próstata inicia-se na cápsula da próstata e já a parte da hipertrofia na parte interna da próstata. Uma hipertrofia benigna de próstata jamais vai se tornar um câncer de próstata. Isso não quer dizer que o paciente não possa apresentar as duas patologias ao mesmo tempo. Entendi. Então, doutor, com o passar da idade, a tendência da próstata é aumentar, é aumentar, como eu lhe disse antes. A próstata cresce até os 20 anos, até os 20. Quando atinge 20 gramas. Dos 20 aos 30 anos, ela dorme um pouco normalmente. E a partir dos 30 anos, pode-se dizer que ela pode chegar a um crescimento de 0,4 gramas ao ano. Isso é um crescimento, você está vendo que o fator idade é um fator importante no crescimento da próstata. Se sabe hoje que homens entre 40 e 49 anos de idade, 14% têm sintomas prostáticos. E que às vezes vão passando com o tempo, como ele é muito lento e vem bem devagar, eles não notam. Mas começam a notar quando começam a acordar à noite. E cerca de 40% acima de 70 anos têm queixas de prostatismo. Nossa, interessante. Então, por isso a importância, né, dos exames. Dos exames periódicos. Outra coisa importante também para o indivíduo. Hoje existem medicamentos que amenizam a sintomatologia do crescimento benigno da próstata. Eles amenizam. E amenizando, normalmente a próstata tem uma certa fase da vida que ela pode diminuir o seu volume. Então, por isso é importante o tratamento quando necessário. Ok. Doutor Carlos, o que são as doenças periodontais? Doenças periodontais são doenças causadas por bactérias que afetam os tecidos de proteção e sustentação do dente, que são principalmente a gengiva e o osso. A gengivite, como tratá-la? A gengivite é uma doença periodontal no início. Ocorre apenas a parte de gengiva, uma inflamação da gengiva. O paciente geralmente relata sangramento da gengiva, inchaço e muita dor ao toque. Quando vai fazer a escovação, sangrou, geralmente quando a gente vai escovar, pode ser uma gengivite ou não? Pode ser sim. Se detectar que está sangrando com muita facilidade, a região está dolorida, um pouco avermelhada, pode ser sim uma gengivite. E o tratamento é feito também com o profissional? Isso, como é uma inicial também, o paciente, se houver uma melhora da higienização, usando fio dental, a escova diariamente, de maneira correta, pode haver uma melhora do quadro. Então, a falta da higienização do fio dental pode ocorrer a gengivite, seria isso? Isso, correto. Por causa dos resíduos que vão ficando entre os dentes? Isso, fica a película, a placa bacteriana entre os dentes, não é removida, então as bactérias liberam toxinas, que inflamam a gengiva, como fosse uma picada de pernilongo na pele. É os mesmos sintomas. Incha, fica vermelho, fica uma região dolorida, devido a essa inflamação local. E a perguntinha da Iraci é a seguinte, é para o Dr. Carlos. Gostaria de saber qual é a melhor solução para tratar ou erradicar a saburra lingual e os cássios amidalares. É isso, doutor? Isso mesmo. Raspadores linguais são os mais indicados para fazer a higienização da língua após a escovação. Mas caso tenha ausência desse raspador lingual, pode ser feito com a própria escova dental. Ok, então são esses cuidados de higiene mesmo, né? No caso, o raspador, ele é mais eficiente do que a escova? Ele é mais eficiente, por causa ele é duro, é como se fosse uma colher, ele raspa mesmo a língua, removendo toda a placa, todo o resto alimentares que fica ali. Tem pacientes que têm línguas fissuradas, que dificulta muito fazer essa higienização, então tem que ter um auxílio de um cirurgião dentista para ver qual que é o melhor instrumento para fazer essa higienização.
dá muito mau hálito, geralmente essa saburra lingual está muito relacionada com o mau hálito também. Nossa, que interessante. Então, se a língua não está bem escovada, bem limpa, pode dar o mau hálito. Isso, as bactérias ali consomem os restos alimentares, produzem gases de enxofre que dá esse mau cheiro. Ok. Nós temos uma pergunta aqui, algumas eu vou dizer o nome, mas não vou identificar a cidade, porque são pessoas que pedem, né, para não ser identificada. O José Carvalho, ele pergunta assim, ó, doutor, estou tendo muita retenção de urina e quando vou urinar, sinto dor. Pode ser problema de próstata? É, seu José Carvalho? Isso, José Carvalho. Uma das coisas importantes é a gente saber a sua idade, como eu já disse anteriormente, e um pouco mais sobre a sua clínica. Existem algumas outras patologias que podem levar também a uma retenção urinária, como, por exemplo, se o senhor for um diabético e em alto grau e que não está tratando, e o senhor faz uma bexiga flácida, o senhor pode ter uma sensação de retenção urinária. Mas pela sua clínica, que o senhor está me dizendo, dependendo da sua faixa etária e de um exame clínico, pode ser algum problema prostático também. Ok. A outra pergunta é da Vilma Sanches, ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigada, Vilma, pela sua participação. Ela está perguntando assim, adolescentes, pode ter problema de próstata? Olha, se sabe muito bem que pode, é um pouco raro, mas pode sim. Principalmente aqueles adolescentes que fazem alta ingesta de gordura. A gordura é um dos fatores que já foi demonstrado que alteram a próstata. Além disso, alterações hormonais. Pacientes, por exemplo, diabéticos, às vezes, podem ter algum processo prostático na juventude. E outra coisa que pode acarretar os processos prostáticos na juventude, são mais comuns, são as prostatites. Ok. Doutor Carlos, Gilberto Gomes, de Londrina, no Paraná. Obrigada, Gilberto, pela sua participação. Ele quer saber como tratar as aftas. As aftas são erosões, causam uma inflamação em qualquer região da boca. Elas geralmente se recuperam normalmente sozinha, de 1 a 2 semanas, não precisa de nenhum tratamento. Como o paciente relata muita dor, pode ser feito um tratamento apenas paliativo para remover essa dor. São doenças que a gente chama de limpas, porque não é causado por bactérias, fungos, nenhum outro micro-organismo. Muito se vê, né, as pessoas colocando um pouquinho de bicarbonato, enfim. Ajuda, não? Ajuda sim, porque melhora muito o quadro de inflamação. Sério? Então dá para usar essas coisinhas de casa? Bicarbonato, então, funciona? Funciona. Que joia. Agora, o Caio Ferreira, ele está perguntando o seguinte, o que são as prostatites e quais são os sintomas? A gente falou aqui um pouquinho sobre isso. E a pergunta dele também é, pode comprometer a capacidade de ereção, doutor? Vamos por etapa. Ok. A prostatite é um processo inflamatório da próstata que pode ser agudo ou crônico. Tá. No processo inflamatório agudo da próstata, o indivíduo normalmente chega ao seu consultório reclamando de muita dor ao urinar, que se chama disúria, muita dor perineal e febre alta. E quando você faz o exame desse paciente, você palpa a próstata com muito cuidado, porque senão você pode disseminar o processo, inclusive, você vai sentir uma próstata que está flutuando. Isso no caso de uma prostatite aguda. A prostatite crônica, ela já é mais surda, porque normalmente o organismo se organizou e as defesas das enzimas existentes na próstata bloquearam aquele processo. Ele pode dar um sintoma, como os anteriormente já citados, de um crescimento benigno de próstata. Com relação à potência, ela não altera a potência. O que ocorre é o seguinte, numa prostatite aguda, você vai ter o quadro clínico com disúria, febre, dor perineal, isso afasta o indivíduo de querer ter alguma coisa, ele fica um pouco afastado da parte sexual, porque o preocupa muito, ele começa com uma dor muito grande, que entre o ânus e a base da bolsa escrotal, que é na região perineal, aquela dor intensa para urinar e aquela febre, isso normalmente faz um desuso da parte sexual. Ou seja, seria então os sintomas. Os sintomas que bloqueiam, não que a prostatite cause uma impotência erétil. Ok. Doutor Carlos, a Samanta Soares, de Lorena, São Paulo, pergunta, tenho muito sangramento na gengiva, o que pode ser? O sangramento, como foi falado, geralmente é a gengivite, que é uma inflamação local. Tá. É importante lembrar que as doenças periodontais estão muito relacionadas também com a diabetes e os problemas cardiovasculares. O paciente que tem diabetes tem mais chance de ter a doença periodontal e o inverso também é verdadeiro. Um quadro de doença periodontal pode piorar, agravar um quadro de diabetes.
E como a região está inflamada, há um grande sangramento, essas bactérias podem penetrar na corrente sanguínea, causando algum problema cardiovascular. Ok. Obrigada, Samanta, também pela sua pergunta, viu? A Sandra Cardoso, de Bom Jesus, de Santa Catarina, pergunta: a biópsia só é feita quando há alguma suspeita de tumor, doutor? Bem, a biópsia de próstata, ela é indicada quando você tem um conjunto de coisas para que você possa indicá-la. Como, por exemplo, se você tem um PSA alto com a presença de um nódulo, ela está indicada a biópsia de próstata. Quando você tem um nódulo prostático com sintomas de prostatismo, porém com PSA no borderline, ou seja, no normal, mais acima um pouquinho, você também tem indicação de biópsia de próstata. Por isso a grande importância do exame do toque retal, que é um mito entre os homens ainda, que precisa deixar de ser. É um exame simples, rápido, que demora no máximo 10 segundos. Ok. Doutor Carlos, Ivanir Coelho, de Itajubá, Minas Gerais. Eu tenho muita sensibilidade nos dentes, principalmente quando bebo gelado. O que pode ser? Nossos dentes têm uma camada chamada dentina, que contém milhares de tubos. Esses tubos ligam a parte externa do dente com o centro vasculo-nervoso. Toda vez que há uma exposição dessa dentina, o paciente relata dor. Geralmente, quando tem uma retração gengival, por uma escovação muito forte ou por uma sequela de uma doença periodontal, o paciente relata dor ao frio, ao calor ou mesmo à escovação. Qualquer agitação, qualquer movimentação desses túbulos, o paciente relata dor. Ok. Cláudio Fernandes, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Doutor Rinaldo, quais são os homens com maior risco de apresentar câncer de próstata? Bem, estudos mostram que os homens que têm história familiar de câncer de próstata, pai, ou irmãos, ou tios, ou os avós, eles têm de 3 a 15% de chance mais de ter câncer de próstata. Os negros também, um estudo feito, a raça negra também tem uma chance maior de ter câncer de próstata. E aqueles que fazem alta ingestão de gordura também têm um risco maior de ter câncer de próstata. Ok. Cristina Moraes, de Salto, São Paulo, ela pergunta ao doutor Carlos: herpes labial é transmissível? Herpes é transmissível, é uma doença viral, facilmente transmissível. O paciente tem algumas vesículas, quando essas vesículas estouram, liberam os vírus. Um simples contato com algum material comum, como um talher do paciente com a herpes, pode ser transmitida. Quais são os cuidados, então, que ela precisa ter? Além, talheres não usar em Isso, comum. não deve ter nenhum contato direto com objetos pessoais que vá até a lesão com a pessoa portadora de herpes. A herpes, o paciente, a maioria das pessoas tem, mas fica em forma latente, ela não desenvolve. Quando cai a imunidade, geralmente o paciente desenvolve a herpes, que se recupera em 1 a 2 semanas. Ok. Olha, eu espero, ter respondido aí as suas dúvidas. Se você tem mais alguma dúvida com relação ao assunto, é só você mandar o seu e-mail, viu? manhãviva@cançãonova.com, que a gente traz de volta, os doutores aqui para responder você. Agora, é importante também, você aí que tem o médico da família, o seu pediatra, hoje é um dia especial, dos médicos que com tanto carinho executam o seu trabalho, além de, estudar bastante, doutor? Tem também o seu trabalho, e a gente sabe que é bem exigente. Então é dia de prestar homenagem. Quem sabe ligar para o seu médico agradecendo, Às vezes a gente tem dificuldade para isso. A gente às vezes pede muito, liga muito, na hora do desespero a gente já pega o celular, tá ligando para o médico. Mas e agradecer, É importante que você agradeça hoje pelos serviços prestados, pela dedicação, enfim. Eu quero agradecer muito a vocês, viu? Parabéns pela profissão, porque eu acho que é uma profissão digna, maravilhosa, Porque você está cuidando de pessoas, Então, eu sei que não é fácil, doutor? Eu tenho muito contato com o pediatra por causa das minhas filhas, E mãe é assim, qualquer hora tá ligando, eu fico imaginando ele lá, na casa dele, enfim, a gente ligando, sem parar. E vida de médico é isso mesmo, É verdade. Ser médico é uma dádiva de Deus. É verdade. E sempre agradecer a família, a esposa, que é a que mais sofre com a nossa ausência, e os filhos.
eu queria deixar aqui um pensamento que eu sempre tive na vida como médico. E sigo isso até hoje, no meu meio de vida, no meu dia a dia. O médico não está na terra para curar ninguém. O médico está na terra para dar uma melhor condição de vida para o indivíduo. E quem cura ainda é Deus. Eu ainda acredito nele.